muitos jovens gostariam de saber? Módulo 2. Fala que eu respondo. Olá, galera, eu sou a Tânia, líder do projeto JAP Jovens Aprendendo a Amar o Próximo. Estamos aqui para mais uma programação, onde eu tenho certeza que na vida de vocês, ou de muitos jovens, vai fazer a diferença estar conosco mais uma tardinha. Eu ainda estou pesquisando qual o melhor horário para que a gente consiga alcançar os nossos jovens dorminhocos. Mas eu entendo que a gente vai fazer uma pequena mudança no dia de hoje para ver se funciona. A gente vai tentando. Se pendura de cabeça para baixo, se coloca de lado, e assim é esse processo de tratar com jovens. O importante é não desistir. Então, vamos lá. O JAP, como eu sempre falo, é feito de missões diárias. Então, já que falamos tanto de missões, eu vou começar a trazer uma mensagem a respeito de missões no início do programa e uma mensagem sobre jovens ao final. Nesse módulo apresentaremos 4 perguntas com respostas bem pertinentes para vocês. Vamos ao pensamento da tarde, na verdade. Sem missão não há homem. Assim diz José Ortega. Estamos pegando mensagens ou de jovens ou de alguém que queira criar uma mensagem, seja curta ou não, mas que ela tenha todo um sentido. E é verdade, sem homem, né? Sem missão não há homem e sem homem não há missão. Fica uma palavra parada. Então precisamos colocar a mão na massa e toda ação. Bom, desbravando o desconhecido ou não esclarecido é o subtema da nossa tarde de hoje. Para você, jovem, seria interessante poder ler a pergunta, ouvir a pergunta e talvez interagir com uma resposta. Mas a gente não sabe a quantas essa resposta chega ou como vai chegar. Algumas vezes chega no privado e a gente vai tratar com esse jovem mais no secreto. É um público difícil de ajustar. Mas muita calma nessa hora, galera. Então vamos à primeira pergunta. Por que um jovem faz ou chega a uma depressão se tudo para ele está de boa, tudo para ele vai bem? É verdade. A gente precisa começar a pensar a respeito disso. Porque os próprios jovens se questionam, poxa, está tudo bem, não tem problemas, não tem conta a pagar, não tem compromisso, 90% se tiver uma namoradinha, tem o seu estudo. Alguns já terminaram, mas nada que viesse tirar o sossego, viesse tirar essa paz. Então a gente começa a olhar com outros olhos e não entender que depressão é coisa boba. Vamos entender um pouquinho melhor a respeito? Eu entendo que a depressão é preciso ser tratada, né? E ser melhor tratada de portas abertas, se for de portas abertas. Sabe como? Tirar esse maldito monstro do armário de 90% dos nossos jovens e dar-lhe um belo susto e colocá-los para correr. Porque é um monstro. É uma situação caótica que nós estamos vendo crescer. Não tem como contabilizar e a gente não tem como comparar. Muito difícil pegar e comparar a Covid e a depressão. Mas eu quero informar para vocês que a coisa assim, digamos assim, por informações legais, ela tem um peso. Porque os jovens é o que pode permitir que nós cheguemos ao amanhã. Engenheiros, médicos, técnicos, enfim, toda a profissão para nossa sobrevivência depende de um profissional. Não dá para a gente voltar à época das cavernas. E quem vai estar amanhã fazendo isso? É um jovem de hoje. Bom, antes de responder, que vocês já entenderam que existe sim a possibilidade de um jovem ter depressão? Vamos entender. No mundo, são mais de 322 milhões
de depressivos diagnosticados. Isso aos olhos lá, né? Agora quero te dizer que os homens têm vergonha de falar do assunto. Uma vez que esses homens têm vergonha, e muitos jovens, isso não está contabilizado nessa pesquisa. Então a gente entende que isso aí sobe drasticamente. Aponta a pesquisa à OMS e revela ser a segunda causa principal de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Dá para pegar um assunto desse e colocar numa gaveta? Dá para pegar um assunto desse e só colocar em pauta dentro da igreja, dentro de um congresso, dentro de uma palestra ou com um psicólogo profissional, se esse jovem consegue acessar? Se essa família consegue ter o entendimento de que esse jovem precisa de cuidados? Bom, então se a gente fosse colocar ali no papel, né, rabiscando literalmente essa quantidade, ela simplesmente se multiplicaria, talvez 3 vezes, 4 vezes mais. Não tem como mensurar, não tem como medir, né? A depressão não é frescura, meu jovem. Então, um jovem que se sente paz, tranquilaço, pode fazer depressão? Lógico que pode. Vamos aos sintomas para que você, jovem, que está assistindo ou vai vir assistir, perceba aos primeiros sinais. E pais, mães, amigo, familiar, né? Porque às vezes esse jovem mora com uma avó, com uma tia, ou não aparenta nada dentro de casa, mas próximo a algum amigo parceiraço. Então percebam, há o baixo rendimento escolar, quando ele é um adolescente jovem, está na fase estudantil. Há uma falta de interesse na rotina, que aí a gente vira e chama eles de preguiçosos. Tudo bem que é uma fase difícil de mutação, que eu brinco de transformação, mas temos que estar atento aos, né? Uma tristeza excessiva. Já viu aqueles jovens que têm tudo, que os pais compram tudo, que os oferecem tudo que pode, ou que não oferecem, mas eles têm aquela coisa, né, simplória, que é para ele importante, e ainda assim bate uma tristeza. Eu já vi caso de jovens terminar de uma mega festa de aniversário, de ganhar mega presentes e dizer que estava vazio. A gente tem que se alertar mais para isso. Sabe, colocar olhos e ouvidos espirituais nessas situações. Pois é. Bom, aí vem uma situação de irritabilidade, que é um outro foco que temos que observar. O isolamento, quando esse jovem começa a não estar mais no meio dos amigos ou da família, ou se reclusar. Tudo bem que hoje está difícil da gente qualificar melhor, porque o próprio isolamento social e o celular tirou ele do meio da família e muitos pais do meio dos filhos. Porém, se a gente conseguir perceber esses sintomas, esses primeiros sintomas, a gente precisa estar em alerta. E o pior deles, antes do pior, é a automutilação. Que a gente consegue enxergar muitos jovens aí num calor imenso, todo de casaco, até aqui fechado, de capô, né? Alguns, pouquíssimos não tem nada. Mas se você abrir ali e pedir para tirar aquele casaco, talvez você se surpreenda com situações horríveis, de dar dó. Essa é a verdade. Bom, com o relatório acima, acho que até já respondi a pergunta, e que é assim, jovem pode não, tem depressão sim. Pois essa maldita doença, porque é uma doença, tem avançado séculos e adentro ou geração adentro, por essa desenfreada modernização e evolução, entre outros. A gente entende que a depressão é algo de hoje, dessa nova geração. Mas é porque hoje ela é falada e ela é tratada como doença. Mas triste foram os que passaram por ela sem a condição de ser revista, de ser analisada como uma doença e de ter ajuda. Aonde está esse jovem de há décadas atrás que não conseguiu esse apoio?
Se vivo, né? Como não está? Como não vive? De repente conseguiu se superar por si próprio. Graças a Deus. Galera, às vezes eu me perco um pouquinho, até vou dar uma paradinha, porque o que eu faço? Eu vou buscando informações, eu vou orando, eu vou pegando os meus conhecimentos, o meu entendimento, as experiências com jovens e vou escrevendo. E são muitas informações, e não são poucas na minha vida. Então eu escrevo tudo. E aí depois, quando eu começo a falar com vocês, eu estou aqui com uma colinha. E aí, às vezes eu escrevo muito, muito rápido e perco-me nas palavras. Mas tenha certeza que há sentido em todas elas. Bom, vamos lá. Então, com essa geração aí atual, a passada, a desenfreada, a modernização, a evolução e outros, não é que ela nunca tenha existido. Mas sabe o efeito pororoca? Há um estrondo e a água sai para todos os lados. Pois é bem assim. Quanto mais se fala, mais ela se germina. Bom, mas é preciso falar, né? Trazer o problema, como até essa pororoca, né? Mas conseguir tratar. Porque chegar para um jovem, dizer, eu acho que você tem depressão, meu filho. Ou até pensar. Ou chegar para um amigo e dizer, meu filho tem depressão. Ou esse jovem falar para um amigo, eu acho que eu estou sofrendo de depressão. E ficar trancado naquele mundinho ali, não vai ter solução. Essa coisa vai piorar. Bom, se chegar o efeito pororoca, depois que tudo desmoronar, talvez a gente não consiga ajustar. Que nem aquela barragem de Brumadinho, mal comparando. Quantos mortos? Quantas famílias até hoje desassoladas? Pois é, assoladas. E aí? Você acha que não é diferente com os nossos jovens? Então a gente precisa pensar e olhar com outro ângulo, talvez. Porque esse que você está olhando talvez não seja o melhor para que você tenha visão e comece a sair do papel, do achar, para a ação. E ajudar a esse jovem, ou você jovem, buscar ajuda. Levantar a bandeirinha e pedir socorro. Bom, o problema é que ele é mais falado do que tratado. Muitos casos, socialmente e financeiramente. Ah, mas tem aí planos de que a pessoa pode buscar psicólogos 0800. Galera, eu quero informar para vocês que nós encaminhamos um jovem e a dificuldade e a fila pela grandiosidade. Sabe o que vai acontecer? Que esse jovem vai ou se curar, me perdoe, ou se matar, ou viver depressivo, até chegar uma ajuda. O país precisa evoluir, crescer, melhorar nesse quesito com profissionais dessa área. Dar subsídios. Mas as famílias e você próprio jovem precisa já entender o que você tem mediante esses sintomas e não ficar esperando o pior acontecer. Naqueles dias que você estiver melhor, tome coragem, se encoraja e procure alguém que possa de verdade te ouvir. Eu acho que vai ser uma. Show? Bom, a esse jovem não é dado muito valor para apurar a causa. Mas se a gente começar a olhar os nossos vídeos e entender o que nós desejamos fazer e aonde chegar com as nossas perguntas e respostas, talvez isso seja uma forma de alerta para que alguém possa se movimentar que esteja passando por isso dentro do seu lar ou com algum familiar. Vocês jovens têm falsa euforia, uma alegria repentina, tá bom, tá mal, tá bom, tá mal, tá bom, tá mal, e nisso fica difícil para as famílias detectarem, né, o que está acontecendo. Por tratarem como frescura, até vocês já acreditam, né? Acreditam quando se acorda. Já morreram.
morreram vivos, envelhecidos. Ou, de fato, de verdade, literalmente falando. Nós não temos tempo para poder brincar com esse tipo de coisa que a gente só vê os números crescendo e deixar de lado como se fosse qualquer coisa. Então, todo alerta, todo pedido de socorro, toda ajuda é bem-vinda se você entender que o jovem tem essa dificuldade. Olha que notícia ótima, maravilhosa que eu vou te passar, jovem. Presta atenção. Em Lucas 4, 18 e 19 tem uma mensagem muito bacana para você. O Espírito do Senhor está sobre mim. Recebe, jovem, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Nós estamos aqui como JAP, prontos para te ajudar a ser liberto. Nós estamos aqui nos colocando todos os dias à sua inteira disposição. Nós não estamos apenas trazendo uma mensagem e dando a tchau até o próximo encontro. Nós estamos deixando uma rede social aberta para que você nos procure, para que você venha pedir ajuda. Porque assim como diz a palavra, a gente pede que o Espírito Santo todos os dias esteja sobre você, jovem, a te guiar, a te conduzir. E eu espero que você consiga receber dele esse entendimento e esse pedido de socorro venha acontecer na sua vida em nome de Jesus. Vamos à segunda pergunta. Com a situação do mundo, notícias, Bíblia, natureza, o que nós jovens podemos então esperar para o futuro? Por isso, e para muitos, o futuro é hoje e aqui. Essa é a visão e a versão dos nossos jovens. Como se não houvessem amanhã, fazem tudo hoje. Se perdem todos hoje. Se embrenham todos hoje. Porque também começam a acreditar que não há amanhã. Notícias, Face, histórias, depressão, ansiedade, morte, Israel, Bíblia, fim dos tempos, blá, 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 blá. O que sobra? Mas, Tânia, antes não havia Israel nem final dos tempos. Desde que tempo é tempo, se fala nos finais do tempo. Vamos ouvir só um pouquinho, antes da gente começar, botar o dedinho, Se dá para te animar, jovem, quanto ao futuro, segura essa. O futuro é incerto aos olhos dos jovens e causa insegurança até em muitos adultos, desde que mundo é mundo. Os noticiários, a economia, as guerras, as pestes, a evolução perigosa do homem, o final dos tempos, agora mais ajustado, lógico. E essa realidade da pandemia atual, que o mundo desconhece, quando tudo voltará ao normal, se voltar, se tornam perdidos tanto quanto vocês. Tem muito adulto, idoso, perdido. E muitos bambambãs também perdidos. Fingindo como paisagem para postar para uma foto, mas aqui na sua cacholinha, naquele HD já de mais idade, mergulhando em um monte de porquês e insegurança. Lembra de uma música que falava assim, acho que nem lembro o cantor que falou assim, tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, acho que é isso, oba, pois é. Pois assim estão. Mas não tão diferente de um tempo atrás, porque vocês imaginem, nós que não vivemos o meio de uma guerra, quando cai uma bomba, como ficam essas famílias? Porque a Covid eu entrei, me tranquei, fechei a porta, passei o álcool gel, limpei, pode ser que eu pegue, mas eu tô aqui, a comidinha na mão, e quando a bomba explode que você não tem, mas aqui eu não posso ficar.
Então, partindo de todos esses itens listados, né? Vamos continuar para que a gente não pare e fique com maior interrogação na minha frente. Se você tivesse nascido antes de Cristo, como seria? Durante e depois? A insegurança é a mesma, se você quer saber, só com forma diferente. Quero registrar que seus sonhos, planos e projetos não podem morrer. Existe futuro, sim. E para vocês jovens, mais do que para a geração que está começando a ter que botar aí a mão no pescoço para poder esticar todas as suas ruguinhas. Pois se nem mesmo o Filho do Homem sabe quando e o dia, não dá para você ou eu ficarmos aqui já com a vela na mão, esperando o fechamento. Correto? Entende? Então há futuro para todos os que esperam e creem no Senhor e em você mesmo. Porque você precisa acreditar em Deus, claro, lógico, mas em você, entende? Olhar no espelho e dizer, olha, eu creio, você é bom pra caraca, tanto é que hoje o tema tá eu na frente do espelho aí, a fotinho, porque eu preciso acreditar em Deus e em mim, e eu preciso me perguntar qual vai ser a boa de hoje, Tânia? Tá pra lá o espelho, né? Pois é assim que nós precisamos enxergar o amanhã. Você pode fazer o seu dia acontecer e preparar os seus planos para o amanhã, projetá-los e acordando dia a dia para construí-lo. Acordou hoje? Amigo, jovem, agradece a Deus, maravilhosa dica, agradece, faz um esforcinho e pega aquele planejamento de ontem e faz acontecer no dia de hoje. Existem umas palavras que falam assim, a cada dia basta o seu mal, é uma verdade. Bom, se o Senhor veste os lírios do campo, isso não é para você ficar deitado esperando cair da terra, do céu, a comidinha não, vai estudar, vamos procurar trabalho na internet, tem um monte de coisa acontecendo boa. Mas para te dizer que você pode desenhar, rabiscar os seus planos, os seus projetos para o amanhã. Jamais coloque no canto o futuro, entende? Não dá para poder abrir uma gaveta e jogar lá. Imagina agora aos 18, aos 58 eu tenho planos, quanto mais vocês aos 17, 18, 20, 29, 30, 35. O futuro, é a única forma de projeção que Deus nos deu para que crescêssemos no amanhã. Percebe? Vamos lá para que você consiga entender que é de verdade, de fato, essa palavra. Olha que coisa mais linda, em Jeremias 29, 11. Eu, não sou eu, tia Tânia não, tá? Vovó Tânia não. Eu, o Senhor, sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Vou parar aqui. Lembra que eu falei, quando acordar agradece logo? É simples, não dói, é rapidinho? Pois é. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Dá para pensar que não existe amanhã e futuro? Louco, tá todo mundo louco. Baú é doido, não sei como é que é. Mas enfim, há amanhã para você, jovem. Se eu ainda tenho e acredito no amanhã, com tantas coisas que deixei de fazer, por que não há amanhã para você? Acredite que há amanhã. E um amanhã lindo. Um amanhã maravilhoso que te espera se você hoje fizer o que essa palavra te diz. Sem choro e sem tristeza. Vamos para a terceira pergunta. A coisa vai começar a estreitar. Por que se torna tão difícil o relacionamento de pais e filhos?
na adolescência e na juventude? Excelente pergunta, excelente pergunta. Pois é, por quê, né? Por quê? Olha, vocês começam, as crianças aos 5 têm porquê, aos 12, 15 tem porquê, e nós aos 58 ou 40, depois que viramos pais, também perguntamos por quê. Tem muitas mães que falam assim, mas por quê? Onde foi que eu errei? Então, a porquê para todos, para dar e vender, exatamente isso. Falamos no último vídeo, tá? No módulo 1, se você ainda não foi, vai lá pegar o começo do fio da meada, que aí você vai conseguir se encaixando, né? Falamos no último vídeo sobre a fase da transformação de criança para adolescente. Mas ainda que o lar seja perfeito, com toda a base dada na idade infantil, como nós falamos no vídeo anterior, casos de conflitos acontecem e têm tomado proporção. Sabe por quê? Por quê? Porque essa evolução não está permitindo vocês se enxergarem, vocês conseguirem entender o que vocês têm que fazer, aonde vocês erraram para voltar a dar um rio aí e voltar. Pois é, jovem, essa fase é por si só uma fase de muitas mudanças. Pai, vamos estar ligado nisso aí, mãe? Tanto físicas quanto emocionais. Processo. A gente vai ver na última pergunta, que vai ser mais doido ainda. E de transição entre a infância e a vida adulta. Então é um nó só. Hormônios mexidos, vem hormônio a mais, vem hormônio a menos, sabe? E aí tá todo mundo doido, né? Pois é. Quero te informar que as partes sofrem. Boa notícia ou isso te consola? Pais e filhos sofrem. Quando há um relacionamento de verdade, quando o filho faz uma malcriação, a gente morre por dentro. E creio que quando a gente faz também alguma coisa para o filho que está ali sem entender naquele grande conflito, ele sente a vontade de morrer também. Daí a gente tem que estar em alerta, porque a gente, bem ou mal, está bem mais resolvido. E eles estão começando a se resolver. Dá para entender? Os dois passam por flutuações que consistem em aceitação e negação diante das mudanças físicas e psíquicas. É louco, porque eu também, a partir dali que eu vejo meu bebezinho chegando na adolescência e que começa a falar com uma voz diferente, que começa de repente a ter mais um peitinho de pombinho do que do pintinho, eu já começo a ficar em alerta, tendo que estar atenta para poder ele não crescer como um galo de briga. Então na minha cabeça muitas coisas podem não entrar, e na cabeça dele que está perdida naqueles milhões de hormônios se transformando, da mesma forma. Então para as duas bases está difícil, fica muito difícil. Isso serve de consolo para o filho e serve de consolo para o pai. Mas isso não deixa de fazer com que você esteja atento, pai, mãe, família, para ajudar esse jovem. E esse jovem tem um pouquinho só mais de paciência com esse pai que está sofrendo pra caraca. Porque está perdendo, porque você cresceu, porque você já não é mais o mesmo bebê, por uma série de coisas, enfim, né? Bom, e isso torna uma situação ambivalente. Nossa, que palavra é essa, Tânia? Vamos lá. É o que carrega em si dos valores ou poderes contrários ou não. É o grande problema. Bom, marcada por conflitos, né? Essa mudança aí, que requer das partes novas posturas, muito difícil, é verdade, mas é possível. E essa fase, transição, passa. Essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia, que essa fase ruim, ela passa. Costuma passar desde que haja, pelas partes, uma busca pelo autocontrole. Os dois vão precisar de autocontrole, pai e filho. E é difícil. Então é fácil falar, fácil escrever, fácil mandar, mas eu também vivi e vivo. E você, jovem, não é diferente de mim.
né? O pai e o meu filho não é diferente de vocês, né? Diferente de vocês são muito, muito, muito. Do meu filho, que hoje já é um homem, porque 20 anos é um homem, mas que tem um monte de ainda coisas a se resolver dentro dele. Até mesmo como projetos e plano para o futuro com essa bendita pandemia que está aí fora, né? Bom, então, tem como passar por essa fase. Isso é a melhor notícia que a gente pode ouvir sobre essa situação de relacionamento. Bom, e melhor, né? Mais pelos pais, por já terem passado por essa fase. Pai e mãe, Tânia, você já foi jovem. Você já teve os hormônios aí mexidos. Então, há 2 erros. Os 2 conflitos. Ambivalente. Dá para eu entender que eu aqui já passei, então talvez eu precise chamar a atenção, sim, colocar ele na realidade, sim, mas pensar para que eu tenha entendimento que a minha visão é maior, porque eu já passei por essa mutação também, e isso pode ajudar muito a essa relação melhorar mais do que você espera. Bom, torna-se uma dura e difícil missão, né? Olhar como falta, porque quando falta o respeito a gente fica para morrer. Quando vem alguma palavra que a gente não gosta, eu principalmente sou bem rígida com palavras, e aí surto literalmente, mas ao mesmo tempo tento entrar nesse equilíbrio. Bom, como em alguns casos a situação toma uma forma de se igualarem. E aí é o grande problema. E aí perde-se o controle. E quem é que poderá ajudar se os 2 se perderam? Não é o Chapolin. E quem poderá me ajudar? Não é o Chapolin. Sabe, até mesmo no relacionamento, quando um dos 2 precisam ter equilíbrio, por isso que é bom dizer que as diferenças se atraem, porque se os 2 são exaltados, a coisa não fica bacana. Então quando um tá nervoso, outro tá calmo, quando tá calmo tá nervoso, ou quando um é mais nervoso é bom que o outro seja calmo. A quem vocês pedirão ajuda se vocês 2 perderam, quer dizer, pais e filhos perderam o controle? Por isso, olha aí a dica, ao sinal dessas mudanças, né? Transformação, primeiro vídeo, mutação, hormônios. Se os pais não tiverem o controle, pais, é hora de pedir ajuda antes de fato que se perca o total domínio da situação. E filho, se entender que o pai está muito nervoso porque tem, além disso, ele vai jogar na tua conta, tá? Ele tem contas a pagar, ele tem problemas com a mulher, ou a mulher com o filho, ou no trabalho, ou desemprego, ou cobranças, etc. Ele vai pegar tudo isso também, vai juntar e vai aproveitar a sua gota d'água e vai te arrebentar. E aí você que vai ter que, de repente, mesmo mutilado, e pedir ajuda para que as coisas consigam chegar ao normal. Mas o grande lance é pedir ajuda. Então, 2 perguntas, 2 pedidos de ajuda, levantar a bandeirinha e dizer, pelo amor de Deus, a minha casa, a minha família precisa de ajuda. Com pessoas, sabe, comprometidas, com pessoas sérias, com profissionais indicados, para não pegarem vocês e jogarem pelo mundo, ou fazer vocês 2 se degladiarem e vida que segue. Ou então pega as tuas coisas, vai embora de casa, bota o pé na estrada, dá um chute no bumbum dos seus pais, ou dá um chute no bumbum do seu filho, abre a porta, joga ele lá fora. Arrependimento depois de estar feito não volta atrás. Palavra colocada não se retira. Se perdoa, se desculpa, mas ela fica ali, ó. Pro resto da vida, às vezes, como cicatriz. É complicado. Agora, vai passar. Costuma passar. Se você seguir esses nossos passos, aquilo que estamos dizendo, a nossa orientação, vai passar. E mais uma vez, estamos aqui para trazer essa segurança, para ajudar a você sair dessa fase e até mesmo seus pais. É só nos acessar no privado, mandar mensagem, já fizemos o nosso Telegram, se desejarem pede que a gente lhe envia, tá? Para que a gente possa conversar melhor. E para isso nós vamos lá em Efésios 6, maravilhosamente, só falta a 4ª pergunta, muita calma nessa hora.
Por isso eu diminuí uma pergunta, porque eu achei que o assunto é bem delicado e precisamos falar de repente no mesmo tempo. Então, te damos uma pergunta. Vamos lá. Efésios 6 diz o seguinte: o lar cristão, filhos e pais. Ouvidos atentos das partes, por favor. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Que promessa? E de longevidade, de saúde, de planos de futuro, que você acabou de perguntar se tinha, de maravilhosas coisas. Show? Essa promessa cai por terra, aí tu vai falar assim, a minha mãe tá me amaldiçoando? Não. Nem precisa. Aqui fala sobre isso. É bíblico. E se é bíblico, não dá pra gente poder passar a página, entendeu? A gente passa a página da vida. Da Bíblia não dá. Elas todas se cumprem. Bom, então calma, porque não é só para vocês fazerem. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Complementando. E vós, pais, então tem para os pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Então, não provocamos, mas não vamos dar mole para eles chegarem aqui e daqui a pouquinho tá nos encarando e achando que dá para tirar um lero-lero. Não dá. Então é na disciplina. Lá atrás no último vídeo, ensina o teu filho no caminho que deve andar e nunca mais ele se desviará. A partir dali, você vem trazendo nessas lindas e maravilhosas páginas e quando chega aqui você consegue ter entendimento. Que ele precisa que você tenha paciência com ele, mas que você precisa ensinar-lhe o bom caminho e você, filho, que se não estiver andando no caminho do Senhor e em obediência aos seus pais, vai perder o futuro. Aí o futuro vai por água abaixo, né? Então, se a gente conseguir fazer essa junção, da sambinha de Jesus, correto? Show de bola? Bom, e a quarta pergunta não é engraçada, mas é pra gente falar assim, ó, tá rindo porque eu sou feia? Não. Porque muitos jovens, adolescentes se sentem feios? Quando vi essa pergunta, eu falei, cara, show de bola, eu gostei. Eu gostei porque, na verdade, nossa, eu não sou bonita, mas na adolescência eu era pior ainda. Sabe que as pessoas falam assim, quando fica mais velha até melhora? Eu acho que foi um pouquinho isso que aconteceu. Mas daqui a pouquinho vai ficar pior de novo, então olha, prestem atenção. Vamos repetir a pergunta? Por que muitos jovens adolescentes se sentem feios? E muitas vezes ficam um pouco. Há uma mudança radical daquela criança linda, né? Às vezes, ai, que criança linda, e você acabar se achando porque era, e porque todos mimaram, e que linda, e que linda, e que linda, nossa, é uma boneca, vai ficar linda, um monte de informações super positivas naquele HDzinho, e aí quando chega aos 12, 13, entram os grandes conflitos, e isso gera um vucu-vucu só nesse HD. Quero dizer que todos são lindos para Jesus. Ah, tia, mas é verdade. Depois, que seria do azul se não existisse o rosa? Então, minha mãe dizia que sempre haverá um sapato velho para um pé doente. Nossa, você arrasou. Acabou com a gente? Não, ainda não acabei e nem quero acabar. E agora uma boa explicação, ou complemento daquela fala sobre a transformação que o físico sofre de criança para adolescente a jovem. É terrível. Algumas meninas passam batidas de boa e ficam até mais lindas, mas nos meninos é muito difícil. Vamos ouvir um relato aqui? Tem dias que você se sente como se estivesse todo desencaixado. É verdade. Eu acho que até hoje eu consigo me achar de vez em quando desencaixada. O tom da voz muda sem você conseguir controlar. Isso acontece mais nos meninos. Dá vontade de ficar sozinho, sem falar com ninguém, porque
A primeira pergunta que faço, nossa, sua voz é diferente, parece uma goela de pato. E aí por diante começa um monte de tiradas. Bom, e quando você se olha no espelho e leva um susto com a quantidade de espinhas, e aí vale para os dois, né? E os pelos que crescem um aqui em alguns casos, outro aqui, que o cara quer uma barba aí que não consegue. Bom, tudo isso faz parte da mudança. Alguns ficam mais evidentes. Esse é o grande problema por questão da genética. E aquelas extremidades que começam antes do resto do corpo? O exemplo, o pé. Do nada, o menino com 10 anos está calçando 45. Os braços já estão lá embaixo e as pernas curtas, ou as pernas cresceram e os braços estão aqui. É todo um processo que eu falava para meu filho que era de mutação, no bom sentido, com muito respeito, né? Porque também, graças a Deus, posso falar com liberdade, porque fui jovem e olha, não tinha nem alisar de cabelo como tem hoje, então era muito pior. As meninas rolam as espinhas, a crise de existência porque não saem do quarto porque o cabelo não baixou, por mais que ela tenha alisado. Os seios são pequenos, os seios são grandes. É um conflito, é um vucu-vucu sem fim. E aí se acham realmente feios. Algumas tiram ondinha, sabem que estão ficando maravilhosas e lindas e falam assim, ai, mas eu me acho tão feia, tá nada, sabe? Olha no espelho, ainda vira de costas, é como a maioria faz, e fala assim, nossa. Mas é verdade que muitos deles sofrem sim, e sofrem muito, 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 muito. Então, imagina que com essa transformação física, emocional e de espelho, que na época da caverna não tinha, era mais fácil de não ter, como fica esse jovem? Se achando realmente feio. Porque eu me achei, porque o João se achou, porque, enfim, né? Bom, calma, muita calma nessa hora. Tudo isso vai passar também. Assim como a gente falou do futuro, para não pensar, tudo isso. Porque é uma transição e 90% ficam lindos. E se não ficarem lindos, como eu falei no começo, Jesus te acha lindo. E você tem que se achar lindo. Porque você precisa se amar. Olha, a família nesse momento é muito importante. É a hora que começam a brotar os bullying. Na minha época era 4 olhos, vira olho, sei lá o que era olho, Olivia Palito e blá blá blá, porque eu era uma Olivia Palito, né? Muito enferma, com muitas coisas, toquinho, porque eu não crescia, pintora de rodapé e blá 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 blá, ouvi horrores, serve como um chaveirinho, nananana, e que cabelo é esse? Tive uma frustração horrível quando a minha mãe, quero confessar bem aqui no segredinho, eu sei que vou passar só um pouquinho, minha mãe pegou e resolveu me colocar como candidata a rainha ou princesa da primavera. Putz, eu sabia que eu não tinha a menor condição. E ela, porque a mãe é cega, né? Achando que eu era linda, me fez um vestido branco de renda, pegou lá na minha tia, porque éramos muito humildes, juntou lá, montou, fez uma tiarazinha na época de Margarida, nem passou perto. E aí eu chorei baldes, falei, nunca mais eu entro em competição de beleza, de nada, foi um arraso, fiz uma febre, olha só, fiz febre emocional, vocês acreditam? Ah, mas eu já era feia. Tudo bem, mas na minha idade, aquilo na minha cabeça não descia. E aí foi pior a emenda do que eu sonhei, se ela não tivesse mexido naquela ferida para poder eu ficar lá entre 20 e não sei nem a quarta, a quinta, a sexta, talvez foi a nona, sei lá o que, entendeu? Magricela, horrível. E aí? Vida que segue. Me amei, fui feliz, casei, tenho um filho maravilhoso, me acho linda, maravilhosa. Bom, mas a gente vai falar de uma coisa muito legal, que aí vocês vão ter, que é a melhor notícia de todas elas. Para você que se acha feio. Vocês adolescentes passam e muitos melhoram. E muito, né? Voltando a liberar. É bom que o rosa e o azul, o sapato velho, né? Imagina se todos gostassem do rosa. Então tudo isso ajuda, né?
Agora, e as pessoas que começam a envelhecer e tal, qual a adolescente, não se aceita. Esse é o grande problemaço, galera. Vocês sabem que é uma fase de mudanças. A velhice não é fase de mudança, é fase de declínio. É realidade. Não é para imaginar que amanhã eu volto a ter 18. Não dá para imaginar que daqui mais uns meses e a pele vai esticar e isso vai subir e a orelha vai passar. Não. Bom, quando há grana, rola uma plástica aqui, outra ali, mas quando a gente olha, misericórdia. Tem mulheres que era melhor nem ter feito. E tem homens que estão fazendo e estão ficando horrorosos. Melhor ter envelhecido de forma natureba, né? Mas tem aqui um botox ali que vai melhorando e vai postergando algo que não tem jeito. Entende? Dá para aliviar o peso de vocês? Porque se a pessoa estiver bem resolvida, ela vai envelhecer de boa. A gente vê aí a Xuxa falando, gente, parem de falar porque eu quero envelhecer da maneira que eu quero. Se é verdade ou não, é problema dela. Mas ela teria dinheiro para melhorar muita coisa ainda e não quis mexer. E ela tá certa. Mas não tem jeito. E essas idosas e pessoas que querem se sentir como adolescentes pedindo a Deus para mudar essa história. E não tem como mudar. Não tem. É decrescente. Imagina essas mentes. Já tá velho, com dor, não anda mais, não enxergo bem, tô com fígado, tô com rim, tô com a costela e ainda olha pro espelho, se pudesse quebrava todos. Porque não foi bem resolvida e isso levou para maioridade. Então, meu jovem, se tem espinha, se tem pé grande, braço esticado, cabelo mais difícil, aquilo que eu falei é verdade. Se amem. Jesus te ama. E olha, você vai ficar bonito. Eu aposto. Eu acho meu filho hoje lindo. Ah, vai dizer que não? Ó, tá assim de gatinha atrás dele. Bom. Pois é. Então essas pessoas que não tem mais como resolver o problema da feiura, o que fazem na idade avançada? Morre? Não. Quando falar, tenta segurar assim o queixinho de vez em quando sorri. Quando for tirar uma foto, fala maçã. Aí fica assim, gente, já terminou a foto? Não, tira de cima para baixo que não aparece barriga, tira de baixo para cima. E assim a gente vai levando, graças a Deus. Porque estamos vivos. Ah, mas isso é para a senhora de 50. Mas porque você vai ficar bonito melhor assim? Então, não são feios. É fase de transformação. Aquieta o coração de vocês que vai ficar melhor. Porque o pior é como começa agora, na terceira idade. E o grande remédio, então, é se amar, estar bem resolvido com você. E Samuel 16:17, que fecha essa maravilhosa palavra para você. Vamos lá? 1 Samuel 16:17. Olha só que coisa mais linda. Porém, o Senhor disse a Samuel, e diz a você que fez essa pergunta, e todos os outros jovens que se fazem: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o seu coração. Olha, galera, já viu aqueles caras, aquelas meninas que falam assim, nossa, ela nem é bonita, mas ela tem uma coisa que ela se torna linda. Ela tem uma beleza natural ou interior que dá banho naquela, com todo respeito, louraça, morenaça, assa. Pois é, porque o seu interior está tão bem resolvido que você emana luz. Que aí os seus traços começam até de verdade, de fato, melhorar. Então pega essa aí, segura firme no punho, sacou? Eu espero que essas 4 perguntas tenham te ajudado muito, venha ajudar você a transformar e ver quanta coisa boa. Então, há futuro
tem depressão, mas é tratado. Relacionamentos pais e filhos tem jeito, sim. E beleza exterior também tem, porque interior dá banho na exterior. No módulo passado, nós falamos de mundo e Deus, porque está reinando no mundo e Deus se podem. Podem sim, vai lá dar uma olhada. Sobre o caráter, sobre quem sou. Aquelas dúvidas também de adolescentes e jovens. Acredito na evolução, na criação, e se a Bíblia ajuda em alguma coisa os jovens. Pega o módulo 1, vai para o módulo 2, porque o terceiro promete de pergunta. Promete. Porque a gente vai trazendo perguntas mais capciosas e de mais interesse de vocês. Entenderam? Bom, nesses módulos de perguntas, deixamos aqui ao final, sempre agora, como eu falei, dos pensamentos. No começo eu falo de missões e no último aqui para fechar eu vou falar de jovens. Então eu trago um pensamento bam 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 e um pensamento bim bim bim. Vamos ao bam bam bam? Nós ainda somos moços, podemos perder algum tempo sem perder a vida inteira. Clarice Lispector. Sabe como? Mesmo que eu perca aqui 10% da juventude, eu ainda tenho uma vida inteira? Diferente da que a maior idade não pode dizer? Então pega que vocês têm tudo pela frente. Amanhã, futuro, beleza, esperança, e nós esperamos em vocês. Agora, aquela segunda maravilhosa mensagem. Jovens inspiram, renovam e nutrem dias que nem mesmo o sol consegue ver. Jovens. Essa é a Tânia Ferreira, né? Apaixonada por jovens, apesar de ser brava, mas apaixonada por jovens. JAAP, jovens aprendendo a amar o próximo. Que Deus os abençoe e até o terceiro módulo que vai vir coisa boa por aí. Beijo grande, galera. Até a próxima.